E aí pessoal, beleza? Agora eu vou passar um tópico bem legal para vocês, é muito útil para a gente que estuda mecânica dos fluidos, que é o tópico de autovalores e autovetores. É, Vamos começar o seguinte, porque a gente fala de autovalores e autovetores, a gente vê isso nas aulas de cálculo, álgebra linear, se eu não me engano, lá no começo do curso, né, de engenharia. Quem é da matemática vê isso aí também, eu acho, no começo do curso. Tem outras implicações que aparecem depois. Mas pra gente tem o seguinte, né? Vamos considerar o seguinte aqui, que a gente vai falar sobre é, um certo tensor. Vou trazer um tensor S, que é um S de J. Eu vou falar que esse S de J ele é simétrico, ou seja, ele é igual a S de Ji. Tá? E o que quer dizer isso aqui? Ó? Quer dizer que se você tiver esse tensor S11, S12, S13, S21, S22, S23 e a última linha dele é S231, né? Perdão. S31, S32, S33. A gente teria essa estrutura aqui de tensor, para um tensor de segunda ordem, que significaria dizer que S12 é igual a S21, S13 é igual a S31 e S23 é igual a S32. Beleza? Isso aí está definido, a gente sabe disso, a gente conhece essas características de um tensor simétrico muito bem. Esse tensor, se a gente for representar ele num mapa aqui, ó, vamos representar esse tensor num mapa tridimensional, tá? Vou botar aqui um eixo aqui para ele. Deixa eu ver como é que eu desenhei aqui nas minhas notas. Vou fazer um eixo menor, né? Porque não precisa ficar tão grande assim. Vou deixar um eixo aqui, ó, um eixo aqui, um outro aqui para baixo e um outro assim. E esses eixos são o que, né? Na minha representação? Eles são os eixos que eu desenhei aqui, foi x1, x2, e como está x1, x2 desse jeito, o x3 é lá para cima, né? Então a gente sabe que esse x3 aqui está na direção correta, x3. Nesse ponto aqui, eu vou botar um ponto aqui agora, nesse ponto aqui eu tenho um tensor. Tá, eu vou ter uma certa... Vamos supor que eu tenho até um elemento aqui de fluido, né? Vou botar ele aqui dessa forma, ó. Deixa eu botar dessa forma aqui. Eu tenho um certo elemento de fluido. Não, deixa eu botar como linha aqui. Tem um certo elemento de fluido que está localizado ali, então tenho aqui, desce para cá. Eu vou me esquecendo como é que desenha essas caixas, mas aos poucos eu também vou me lembrando, sabe? Então vai aqui, vem para cá, sobe até aqui, assim, esse aqui desce aqui, vem para cá, né? Esse aqui vai descer para cá, esse aqui vai assim, ó, ligou lá na frente, aqui ficou meio ruim. Trazer assim, ó, fazer assim, assim, aí tá vendo? Tem um jeitinho de desenhar eles que fica um pouco melhor. Assim, assim, e esse aqui vem pra cá, beleza. Deixa eu apagar esse meu desenho dessa bolota aqui que ela vai sumir, ó. Some. E agora eu vou desenhar essa minha bola aqui no meio. Tá, aqui ó, tem um certo tensor que está localizado nessa face aqui desse meu elemento de fluido, tá? Como é que ele está aí? Né? Ele vai estar com três direcionamentos. Você vai ter um direcionamento dele aqui para cima, um outro para cá, um outro para cá. O que são esses três tensores? Eles estão na face alinhada com a minha normal. A minha normal, nesse caso, é uma normal alinhada na direção x2, ou seja, eu tenho uma normal aqui, ó. A normal está bem aqui, tá? É a minha normal. É o normal apontando na direção 2. E o resto são os meus tensores mesmo, né? Os componentes do meu tensor. Eu tenho o que? T, 2, 2. Esse aqui vai ser o que? O T de 2 na direção 1. O T na face 2 na direção 3. Beleza? Esses aí são os meus tensores. Agora vamos supor que eu vou fazer uma rotação nesse tensor, tá? Vamos pensar nele da seguinte forma. Estou nesta região aqui agora, mas eu vou aplicar uma certa rotação nele. Eu tenho o meu tensor. Até botei S, foi meio que por engano aqui, peraí. Isso aqui na verdade é T, mas é S, né? S, S, S. Tá. Eu já estou usando o S porque nesse caso a gente vai acabar usando nas próximas aulas, né? O S32, S de 22 e aqui o S de 21. A gente vai acabar usando isso aí como tensor de deformação. Então vai ficar usando esse S toda hora. Eu estou colocando isso na cabeça de vocês já, sem precisar nem entrar em detalhes, né? Vou fazer aqui, eu dou uma rotação nesse tensor aqui, ó.
Eu vou rotacionar ele agora e vai ficar dessa forma aqui, ó. Vem um tensor para cá, vem um direcional para cá, o outro para cá e o outro vai para cá, assim. E esses três, eles são os meus três eixos novos, né, que eu vou ter agora. Eu vou ter um certo x de 3 linha, vou ter um x de 1 linha, eu vou ter um x aqui de 2 linha. Tá? Esses são os meus novos componentes do tensor. Esse meu tensor é óbvio, ele vai ter novos componentes também nessas direções. Ou seja, de alguma forma eu vou mudar esse meu tensor que está ali representado. Ele vai ter que passar a ser alguma coisa, né? Eu vou desenhar ele aqui na cor magenta, né? Agora ele vai passar a ser algo assim, ó. Quer ver? Ele vai ter um certo componente dele que vai estar na direção 2 aqui. Vou ter que botar um vetor aqui, ó. Vai ter um certo componente dele que vai estar na direção 2, né? E ele vai ter um certo componente dele que vai estar na direção 1, e ele vai ter um certo componente dele que vai estar na direção 3 lá em cima. Até trazer ele aqui mais para dentro para ficar mais parecido. Esses componentes, eles são diferentes, né? Meu tensor agora ele tem componentes que são o quê? Esse aqui passa a ser o meu S, até porque a área também muda, né? A área também vai variar ali a direção dela. Eu passaria a ter uns componentes, sei lá, um S de 2, 2, linha. Esse aqui seria um S de 3, 2, linha. E esse aqui seria um S de 2, 1, linha. Ou seja, o meu tensor ele muda os componentes. Ele vai passar a ser outros componentes, né? O que eu fiz aqui no geral foi isso, é o que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Eu dei uma rotação de sistema de coordenadas, ou seja, se eu tinha um tensor que era representado por SJ, eu transformei ele para alguma coisa agora que é S de MN, tá? Um outro sistema de coordenadas. E como é que eu faço isso? A gente já viu o S de MN no novo sistema de coordenadas ele é igual a rotações, né, em cada um desses sistemas aí, das direções que a gente tem. O S de M, o C de JN e o S de J. A gente sabe que isso aqui no final vai resultar uma transformação, a gente está transformando os termos que estão aqui, ó. Esse é o sistema de coordenadas original. E a gente aplicou rotações nele, né, de maneira que vai ser representado agora no sistema novo. O sistema de coordenadas novo. Certo? Não tem nenhuma mudança aí necessariamente do tensor, só estamos mudando os componentes dele. Só que tem algum detalhe, né? Quando a gente sabe disso, o tensor continua sendo a mesma coisa, ele não muda, né? Ele só muda os componentes do tensor, assim como um vetor. Eu posso rotacionar para um novo sistema de coordenadas e continua sendo um vetor, como ele era antes. Não tem diferença, só mudam os componentes do vetor, é só isso que vai mudar. E os eixos, óbvio, né? Que você tinha uma representação dele nos eixos antigos, eles vão ter uma nova representação dele nos eixos novos, né? Então os novos eixos, os novos, como é que eu posso dizer, minha nova base tensorial, ela pode ser expressa em função da base tensorial antiga. Então, assim, eu posso ter essas mudanças, mas o tensor em si não muda, é só uma mudança de representação. Só que tem um detalhe, eu trago isso aí lá da parte matemática aplicada, que é uma coisa que eu sei que ninguém vê muito assim, né? Não se lembra dessas coisas mesmo, que é o seguinte, ó, o que a gente vai, sempre que a gente tem algo que é uma matriz, vou falar uma matriz, vou falar um tensor, sabe? Faz dessa forma, todo tensor de segunda ordem, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a gente fala que é uma matriz que seja simétrica. Todo tensor de segunda ordem simétrico, ele é, aí esse termo que eu acho que vocês nunca viram na vida, mas talvez seja, diagonalizável. O que isso quer dizer? Essa palavra maluca, diagonalizável. Olha, significa que você deve ter entendido o que é que você pode diagonalizar. O que é diagonalizar? Significa que você vai mudar os componentes. Você vai pegar esse tensor aqui que você tinha, né, que está lá definido da sua forma como você queira, né? A gente viu alguns componentes desse tensor ali. Eu vou pegar ele aqui, ó, dessa forma que está aqui definido, tá? Eu vou transformar esse tensor, Ctrl C, deixa eu clicar aqui fora, clicar por aqui, ó, jogar ele por aqui assim, Ctrl V, aí. Quer dizer que eu vou pegar esse tensor aqui e eu vou fazer alguma operação com ele, alguma operação de mudança de sistema de coordenadas, em que ele vai terminar com algo assim, ó, vai se transformar em algo dessa forma, ó. S11 barra S22 barra
S33 barra. Até se escrever isso aqui, ficou meio feia a minha letra, né? 22 barra S33 barra. Vai ter as componentes diagonais e não vai ter mais nada. O resto é tudo zero. Isso aqui é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso daqui é diagonalizar. Não são todas as matrizes, não são todos os tensores que você pode diagonalizar. O pessoal que trabalha, por exemplo, com matriz que seja não normal, deixa eu entrar nesse conceito primeiro. Você pode diagonalizar, porque esse é um conceito muito importante em matemática aplicada. Tá? Você pode diagonalizar a sua matriz se ela for uma matriz normal. O que é ser uma matriz normal? O que implica ser uma matriz normal significa você dizer isso aqui, ó, que S de J vezes S de JI, isso é um produto de matrizes, tá? Você está vendo que aqui, ó, os componentes são iguais, a gente está usando o mesmo componente aqui, ó, J com J, ou seja, a gente está fazendo um produto matricial, uma matriz multiplicada pela outra. Se você estiver dizendo que S de J vezes S de JI, se a matriz transposta é igual a S de JI vezes S de J, isso daqui implica que a sua matriz é normal. Tá? Se não for, ela é não normal. O que implica nisso, então? Só que no nosso caso a gente está falando que o nosso S de J, está falando o quê? Que o S de J é igual a S de JI, ou seja, ela é uma matriz que é simétrica. E por ser simétrica, você pode verificar aqui nessa conta aqui de cima, ó, se ela é simétrica, meu amigo, então ela é normal. Toda matriz simétrica é implicitamente uma matriz normal, tá? Não tem problema aí. Ser uma matriz normal permite que ela seja diagonalizável. É essa que é a grande questão. Você quer uma matriz diagonalizável. Você não quer, né? Mas às vezes, nesse caso, a gente está buscando uma matriz diagonalizável porque a gente vai tentar achar esses eixos principais. A questão de ter uma matriz que seja diagonalizável, ela não é sempre garantida. Se sua matriz não é simétrica, pode ser que você tenha uma matriz que não seja simétrica, e ainda assim ela seja uma matriz normal, e ainda assim seja uma matriz diagonalizável. Não tem problema. Quando você tem uma matriz que é não normal, que é não diagonalizável, significa que você não consegue de maneira alguma, e não tem como, não adianta chorar, não adianta implicar, não adianta sofrer, você não vai conseguir fazer isso aqui de jeito nenhum. Você nunca vai conseguir fazer com que a sua matriz saia desta forma aqui, saia desta forma inicial e se converta nisso daqui. Não tem como você fazer, é impossível. Matrizes não fazem isso. Só que as matrizes que são diagonalizáveis, elas possuem, por essência, autovalores. Aí tá, vou escrever isso aqui pra gente. Matriz diagonalizável, matriz ou tensor diagonalizável ele vai ter sim autovalores. E aí você pode falar comigo assim, ó, ele implica que ele vai ter autovalor e autovetor. Por quê? Porque a ideia do autovalor e do autovetor é justamente você obter essa matriz diagonalizável, onde vão estar os seus autovalores. Nesse caso aqui, ó, a gente faz essa transformação, quando a gente obtém esses componentes aqui, esses componentes S11 barra, S22 barra, S33 barra, eles não são iguais a esses componentes aqui, ó. Eles não são a mesma coisa que S11, que S22, que S33. Eles mudam entre si, mas nesse tem um certo balanço que é mantido, na verdade. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma mudança desses componentes. O S11 vai ser diferente do S11 barra, o S22 é diferente do S22 barra, o S33 é diferente do S33 barra. Mas o que é esse S11, esse S22 e esse S33? Esses componentes aqui, ó, são o que a gente chama de autovalores. Tá? Autovalores só existem em matrizes diagonalizáveis. Conceito de matemática aplicada. Aí você vai, pega sua bolsinha, vai lá sua mochila, vai lá numa palestra lá de mecânica dos fluidos, aí está o professor mostrando uma matriz que é não normal e que ele encontrou os autovalores. Está errado. Não tem o que falar, está errado. Assim, conceitualmente está errado. Só que a gente fala autovalor do mesmo jeito, sabe? Não é um erro assim não é um erro por maldade, é porque as pessoas não sabem isso mesmo. O autovalor só existe quando você tem uma matriz normal. Se a matriz é não normal, você não consegue obter autovalor. Você vai obter outro tipo de negócio, chama-se valores de Schur, são parecidos,
mas não são os autovalores. Essa é uma limitação da análise de alto valor. O cara chama lá, fala, calculei os autovalores, simplesmente porque ele pegou a matriz dele, colocou no MATLAB, mandou AIGS, aí calculou os autovalores e achou que aquilo é alto valor. Não é alto valor, é valor de Schur, tá? Mas tudo bem. Tudo bem, pode se falar também alto valor, você não precisa ficar brigando com as pessoas porque falam que é alto valor, não. Mas alto valor é uma propriedade que só existe para quando você tem uma matriz ou um tensor que seja normal, tá? Ele tem que ter essas características de ser um tensor normal. Bom, seguindo em frente no nosso conceito aqui, ó, quando você tem essas matrizes na forma diagonal, a gente vai ter isso aqui que a gente acabou de ver, que é essa componente aqui, ó. E eu já falei, apesar de estar aqui nas minhas notas, eu já me adiantei que essas componentes aqui, elas implicam uma coisa muito legal, que é você falar que você encontrou esse SII barra, sabe? Você encontrou esse S barra aqui que ele vai ser utilizado para alguma coisa. Quando você tem esses valores, você vai estar com eles da seguinte forma, você vai poder chamar eles de autovalores, ou seja, você pode chamar eles de lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Sendo que o lambda 1, ele é, vou até botar igual, não implica aqui não, ele é mesmo. O lambda 1 é igual ao meu primeiro alto valor, que é o S11. O lambda 2 é igual ao segundo alto valor, que é o S22. E o lambda 3, esse 3 aqui faltou uma perninha para ele, é igual ao S33, que é o terceiro alto valor. Tá? Não tem, essa é a definição aí que você tem quando você consegue diagonalizar esses três. E esses índices que estão aparecendo aqui em cima, que vocês estão vendo, ó, é porque a gente não quer se confundir quando a gente começar a falar de direções ou falar de índice do alto valor. São coisas diferentes. Aqui a gente não está falando de direção, é só um componente, mas é o primeiro componente, o segundo componente, o terceiro componente. Então, por isso que a gente está usando esses índices aí superescritos, né? Esse superscript que está em cima, tá na parte de cima aí do lambda. Tá? Os vetores, só que a gente sabe que não é só isso, né? A gente achou os componentes, a gente sabe que num tensor, quando a gente fala, por exemplo, componente aqui, eu estou falando quando eu tenho esse componente lá, eu tenho pegar aqui um S, pegar, sei lá, um S de 3, 1. Um S de 1, é um 3 nesse aqui. O S de 1, 3, se eu tiver tem outros valores aqui, tá tudo aqui espalhado e tal, mas o S de 1, 3 na verdade era o quê? Ele é um S de 1, 3, que é o valor nele, né, o componente, com uma base tensorial. E a base tensorial dele é o quê? A base tensorial dele é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, certo? Essa é a base tensorial dele. E a gente vai expressar os novos componentes em função das suas bases tensoriais. Só que tem o seguinte, né? Essas bases tensoriais, a gente vai ver o seguinte, já que a gente vai ter esse tipo aqui de componente, ó, que é o nosso autovetor, são os nossos autovalores, os componentes vetoriais deles, eles também são muito claros. A gente não tem... sumiu? Eles também vão ter a base tensorial deles, só que eles são representados apenas com 3 vetores. A gente vai ter aqui agora a base tensorial deles, né? Vai ser o que? O S11, que vai ser multiplicado por um vetor B1 de 1, certo? Vai ser... é isso mesmo, né? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui dessa forma. Você vai ter um vetor B1, um vetor B2 e um vetor B3. Que são o quê? São as bases tensoriais do nosso tensor já diagonalizado. Como é que a gente representa isso daí? Ó? Esses vetores B1, B2, B3, e tá vendo? Eu também vou confundir isso, eu tenho que ficar de olho, porque é muito fácil eu confundir o que está em cima no número com o que está embaixo. Isso aqui é um B3 aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o vetor, autovetor, autovetor e autovetor. Esses aqui, chamados de autovetores, são as direções que eu tenho. Como é que eu coloquei aqui? Ó? São os autovetores dos eixos principais. São a direção dos eixos principais com relação ao eixo original. Ou seja, o meu eixo mudou. Então eu tenho um novo direcionamento para eles, a direção desses eixos na nova direção após rotacionar e eu conseguir fazer com que o meu tensor fique diagonal, a direção que eu ganhei para os meus eixos principais em função dos eixos antigos é justamente dado por B1, B2 e B3. Esses são os autovetores. Ou seja, a gente tem isso aqui, ó, tem o vetor B1, ele é o quê? Ele tem 3 componentes. A gente tem o B1 e tem o B1 aqui, ó. E é o que? Ele tem os 3 valores, o valor tanto com relação ao meu eixo original, tá? Ele vai ter a componente em 1, a componente em 2 e a componente em 3. Isso aí vai valer para todos os outros. Eu vou ter o B2, que é o meu vetor, o meu eixo principal aqui novo, né, com as componentes em relação ao meu eixo original. Vai ser o que? B2,
B2 e B2, já escrevendo os números aqui de cima, eu vou ter as componentes no eixo principal original 1, no eixo original 2 e no eixo 3. Tá vendo? Se eu tinha lá, né? Pensando que eu tinha aqui, ó, foi uma rotação que eu fiz. Então deixa eu escrever isso aqui dessa forma, né? Então botar isso, como é que eu tenho um desenho aqui depois? Ah, tem um desenho que vai ficar claro isso aí. A gente vai fazer esse desenho juntos, tá? E vai ficar bem mais claro. E tem o B3, que é e ela vai ser formado pelos vetores nos componentes de cada um dos eixos principais anteriores, tá? B3, 3, tá certo. E como é que eu vou visualizar essa parada aí? É o seguinte, vamos desenhar aqui juntos eu fiz esse desenho aqui a primeira vez, agora olhando para ele, tentando me lembrar como é que eu fiz, mas eu vou me lembrar aos poucos, olha só. Vamos primeiro desenhar um eixo aqui. Desenhar um eixo, vou desenhar aqui no meio, ó. O X3, esse aqui e esse aqui, tá? Vai ficar dessa forma. Eu vou escrever os nomes deles aqui, ó. Vai ser X1, X2 e X3. Tá aí os três eixos. Agora eu vou considerar que eu tenho uma rotação. É isso aqui, ó. Vou considerar que eu tinha uma rotação, esses eixos aqui. Eles vão para algum lado, deixa eu ver. Ah, tá. Acho que eu entendi aqui qual que é o esquema. Olha, depois que eu rotacionei, na verdade eu não vou nem desenhar um dado de rotação, que eu não preciso disso não. Vou até botar aqui no fundo, aqui só de ideia, tá? Vamos supor que eu fiz essa rotação toda, e aí eu achei os meus novos eixos, né? E tá um negócio meio assim, ó, sei lá, um X3 pra cá, tá um outro X pra cá, tá um outro pra cá. Assim, tá um negócio meio assim, tá? Isso aqui representa o quê? Vai representar o meu X3... Opa, caramba. Vai representar o meu X3 linha, o meu X1 linha, e esse aqui vai ser o meu X2 linha. Tá aí. Essa é a minha rotação. Dentro deste novo sistema, X1, X2, X3, eu tenho ou seja, eu rotacionei o meu tensor era de uma forma, e agora eu diagonalizei ele. Depois que eu diagonalizei, o meu tensor foi rotacionado até chegar nessa forma aí, onde está essas linhas tracejadas, verde claro. E o que vai ser meu eixo, né, o meu eixo principal agora, na direção, assim, o vetor unitário, né? Lembrando que isso aqui também é importante falar, olha só. Esses autovetores aqui, eles são unitários, tá? Unitários, ou seja, são a base vetorial que eu tenho para formar isso daí. Os três são unitários. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não devia ter desenhado isso aqui não, porque vai ficar meio ruim. Na hora que eu for explicar essa parte, vai ficar um pouco ruim. Quer ver? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses desenhos aqui da rotação. Tira você, tira você, tira você, tira você. Beleza. Tá aí. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar como é que seriam os meus... Eu fiz uma certa rotação lá para achar o meu primeiro alto valor, sabe? Achei o diagonalizável, aparece o meu primeiro alto valor. Quando eu rotacionei esse primeiro alto valor apareceu, eu vou olhar para ele aqui, ó. Eu vou ter sempre uma certa componente, vou botar até com mais grosso aqui agora, que vai estar representado o seguinte, eu vou ter um B1 aqui, ó, tem um B1, deixa eu ver, eu tenho que ter um B2 assim, maiorzinho aqui, estou acompanhando o meu desenho para tentar lembrar como é que eu fiz aqui, e um B3 que vai estar aqui para cima, tá? O que isso aqui quer dizer no meu desenho como completo, né? Que eu tenho esses componentes, se eu escrever aqui, isso daqui, ó, é o meu B1, tá, é o meu B1, opa, tá muito grosso ali, isso aqui é o meu B11, tá ali, é o meu componente do meu alto valor 1 na direção 1 original. Isso aqui é o que? É o meu componente do meu alto valor 2, é o componente do meu alto vetor associado ao meu alto valor 1 na direção 2 original. Isso aqui é o meu componente 3 do meu alto valor, do meu alto vetor associado ao meu alto vetor 1. Tá tudo aí, ou seja, tem os três componentes. A soma desses três vai me dar qual que é o meu vetor B, que é o meu vetor B na direção o vetor B associado ao primeiro alto valor. Então eu vou somar esses três vetores aqui, vai dar o quê? Vai dar
isso aqui, ó. Ou esse daqui. Agora eu vou ter que andar ele um pouco aqui pro lado, vai ser dessa forma. Vou andar ele pra cá, olha só, eu tenho 1, ele anda o 2 aqui pra cá. Praticamente a mesma coisa, né? E daí ele anda daqui pra cima, quase a mesma coisa que aquele B ali. Beleza. Ou seja, estou andando ele aqui para os lados, né? Vai chegar aqui, ó. Aqui, 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 vem pra cá. Esse aqui, desce. E aí, beleza. Opa. Esse aqui sobe aqui. E aí vai pra cá. Aí, beleza. Isso daqui está representando, né? Acho que deveria ser assim, né? Aí, mais ou menos isso daí. Isso aqui está representando qual que é o meu, onde está o meu vetor B. Eu vou botar ele em uma cor azulada aqui mais forte. Estenda, vou botar uma seta, vou botar ele assim. Ó. Ele está daqui até aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor B, tá? É o meu vetor B associado ao alto valor 1, o meu primeiro alto valor. Ou seja, o meu vetor associado àquele alto valor 1. Esse daí é um dos meus eixos principais, novos. Ou seja, quando eu rotacionei, eu cheguei até este alto vetor, que representa o meu vetor, minha base tensorial 1. E eu tenho um outro alto vetor aqui agora. O que vai ser? Sei lá, vou chutar aqui agora que eu tenho, sei lá, um B2. O meu B2 vai dar... X1 mirou pra cá, né? Eu vou chutar que o meu B2 está pra cá, assim, ó, sei lá, uma coisa meio maluca, assim, tá meio apontado pra cá, ó. Tá aqui, por exemplo. O meu B3, o meu B3 vai dar um negócio assim, sei lá, aqui pra baixo. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vou ter o meu B2, o meu B3, tá? E esses três, a base de B1, B2 e B3, eles representam um novo eixo, ou seja, eu tive que rotacionar o meu tensor estava lá representado no sistema original, não me preocupei com ele. Eu tive que rotacionar o meu tensor até entrar nesta base aí, onde cada um deles, B1, B2 e B3, são vetores unitários, tá? Eles têm o comprimento deles, a norma deles aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A norma desses vetores aqui, ó, é norma unitária, tá? Não, eles não têm uma norma acima de 1, não. É só 1. É uma base no espaço, base de espaço tensorial. O B1 representa ali a direção do meu alto vetor, alto valor 1. O B2, a direção do meu alto valor 2. E o B3, a direção do meu alto vetor e alto valor 3. Esses três, ou seja, eu peguei o meu tensor que estava no sistema original, que era x1, x2, x3, eu rotacionei ele até que ele chegou nesta base aí. B1, B2 e B3. Na hora que ele chega nesta base, o meu tensor agora está na forma diagonal. Para esta base, eu posso representar o mesmo tensor de forma que eu mudei, aqui ó, vou até pegar isso aqui, vai ficar legal. Ou seja, o que eu fiz aqui agora foi eu mudei daqui, pegar lá em cima, né, que estava mais bonitinho. Eu mudei daqui, ó. Não vai ficar legal, tem que pegar mais aqui em cima. Aí. Eu mudei deste sistema. Aqui agora vai ficar claro, que eu botar aqui embaixo. Pá. Aí, olha só, eu mudei deste sistema aqui, onde eu estava naquela base antiga. Eu tinha todos os meus componentes, eles estavam expressos para aquela base que eu tinha x1, x2 e x3. Certo? Eu tinha isso daí, era a minha base que eu tinha desse sistema. E agora eu tenho uma nova base, onde está representando em função de B1, B2, B3. Sendo que eu sei, cada um aqui é um vetor, tá? Eu sei que x1 é um vetor, x2 é um vetor, x3 é um vetor. Isso aqui também é vetor, vetor e vetor. Ou seja, eu tinha naquela base antiga, eu tinha x1, x2, x3, eu tinha o meu tensor completo. Na base nova, ele é diagonal. Ou seja, eu diagonalizei o vetor fazendo rotações nele. É isso daí que é o sistema. Agora, como que você deve estar se perguntando? Chegou nessa parte aqui do vídeo e falou, pô, mas como é que eu vou calcular isso daí? Como que eu calculo? Como calcular tanto os lambdas, né? Os lambdas, quanto os b's, né? Como é que eu calculo isso daí? Como é que eu acho esses valores? Olha, é o seguinte, para calcular alto valor é a mesma coisa que a gente já viu desde quando vocês fizeram álgebra linear, ou quando viram alguma coisa de álgebra linear, acho que viram até no ensino médio isso. Para você calcular
um alto valor de um tensor, se ele for simétrico, né, um tensor simétrico dessa forma aqui, SJ é igual a SJI, só precisa resolver o polinômio, aquele polinômio característico, né? Você vai ter que fazer isso aqui, o determinante de S e J menos o lambda da identidade, que no caso é o nosso delta de Kronecker, lembram dele? Olha ele aparecendo de novo, que é igual a zero. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Vão dar 3 equações com 3 incógnitas. Então essas 3 equações de 3 incógnitas, você resolve, você vai encontrar o lambda 1, vai encontrar o lambda 1, o lambda 2 e o lambda 3. Vai simplesmente resolver isso daí, vai encontrar os 3. Eles precisam ser valores sempre diferentes? Não, às vezes se repetem, às vezes alguns não. Às vezes se repetem 1, 2, pode se repetir até 3 às vezes. Não tem limitação nesse caso, eles podem ser repetidos. Tá? Mas é a partir disso daí que você vai determinar o lambda 1, lambda 2 e lambda 3. E aí como é que você acha agora os seus autovetores? Com isso aqui, ó, ou seja, vou até marcar. Essa daqui é a fórmula para você determinar os autovalores. Aqui, ó, determinar autovalores. Como é que você determina agora os autovetores? Os autovetores são também a partir de uma solução. Você vai resolver de sisteminhas para eles também, não tem jeito. Porque você vai ter isso aqui, ó, o que o seu S de J, a forma dos autovalores, a fórmula geral, né, dos autovalores e autovetores é essa aqui, ó. Um S de J vezes a minha base, né, a minha base vetorial, que eu vou colocar aqui, é um B de J, né, um B de J é igual a lambda B de J. Isso aqui é a fórmula, a equação, eu não sei se é equação generalizada, eu chamo isso aqui de equação geral de problema de alto valor para matriz. É isso aqui. Isso aqui é a fórmula matricial do problema de alto valor. Ou como eles chamam em inglês, né, Eigenvalue Problem. E aí realmente eu tenho que tirar o chapéu para quem inventou esse nome em inglês, que Eigenvalue é muito mais bonito do que alto valor, né? Mas essa aqui é a fórmula geral. Só que nesse caso você vai ter praticamente as mesmo problema, né? Porque você vai ter na verdade um conjunto de equações, porque para cada alto valor você vai ter isso aqui, ó. Vai ter na verdade o S de J, o B de J com K, né? Para aquele alto valor você vai ter o seu lambda, que é de K, vezes o B de I. Na verdade eu até esqueci ali, ó, só escrevi errado aqui. Isso aqui na verdade não é de J, não, isso aqui é de I. Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui tem que ser um termo de I. B de I, tá? Porque é o índice livre que sobrou ali na equação, é o problema de alto valor. Ou seja, você faz isso aqui, ó, para cada alto valor K. Então você vai resolvendo isso aí, um a um, vai resolvendo os altos valores, vai encontrando os termos, né, os índices, os componentes do seu alto vetor. Vão dar 3 equações também, você vai resolvendo para cada um, para cada alto valor vai dar isso daí. Você vai resolvendo um a um, você encontra os termos que você precisa, tá? E aqui tem uma coisa que é interessante, né, que eu acho que eu esqueci até de comentar, mas que é bem legal. Se você olha para isso daí, o que é esses autovalores? Se você tiver, por exemplo, um seu tensor de tensões, que é o que a gente usa muito, né? Se isso daqui é o S de J, é o que a gente chama de tensor taxa de deformação. Os seus componentes S11, S22 barra e S33 barra, eles têm um nome, eles são chamados de taxas de deformação principais, né? Assim, a Principal Strain Rates é o nome em inglês, né? São as taxas de deformação principais. E os autovalores, né, os autovalores, cada um desses autovalores vai ser relacionado a um vetor unitário, né, o vetor unitário B1, vetor unitário B2, vetor unitário B3, que eles indicam os eixos, né, os eixos principais, ou seja, esse daqui, ó, o B1, para esse caso, B1, B2 e B3, eles são chamados de eixos principais
do vetor, do seu tensor de taxa de deformação, de eixos principais. Mais interessante que isso, eu acho isso aqui, ó, que a questão do alto valor, que é essa. Se você tem uma matriz S de J e você multiplica ela, faz uma multiplicação matriz vetor, né, com um certo vetor que é a sua base dos seus eixos principais, a mesma coisa, o resultado é o mesmo que você simplesmente multiplicar os seus autovalores pelo mesmo vetor dos eixos principais. Ou seja, isso aqui está dizendo que os eixos principais, eles são, se você estiver considerando os componentes na direção, aí eu escrevi de novo aqui o J, né, na verdade aí. Se você estiver considerando os seus vou só fechar rapidinho aqui só a câmera. Pensa o seguinte, se você estiver considerando, você está analisando os seus autovetores. Você encontrou os seus autovetores, os seus eixos, né, os eixos principais, né, do seu tensor taxa de deformação, ou qualquer que seja o tensor que você esteja trabalhando. Você encontrou esses eixos principais. A partir do momento que você multiplica, você acha que você, na verdade, está fazendo esse caso como se fosse uma projeção. Você está projetando o seu tensor, né, nesses eixos principais. Você projetar o seu tensor global lá, 9 componentes, nos seus eixos principais, ou você simplesmente multiplicar os autovalores por esses eixos principais, é a mesma coisa. Esse produto aqui indica isso, ou seja, se você está na direção dos eixos principais, o que importa são os autovalores. O resto não vai ter problema nenhum. Você meio que zera a influência de qualquer que seja aqueles tensores que são tensores de cisalhamento, que a gente vê, por exemplo, o tensor de deformação, né? Que você tem o tensor 1, 2 ou 3, 1, ou os outros, todos eles somem. Você só fica com os tensores na taxa os tensores normais. Ou seja, isso é muito legal, é uma propriedade bem legal desse negócio dos autovetores, né? Quando você vê isso aqui sem essas formas matriciais, você vê uma forma de uma matriz, normalmente isso aparece da seguinte forma: você tem um S vezes um vetor B é igual, aí aparece desse jeito aqui, eu acho que é B transposto lambda, uma coisa assim. É assim que aparece normalmente quando a gente vai representar isso daí. Na verdade o lambda até aparece como assim, que aparece como uma matriz também. É assim que ele aparece, né? Normalmente quando a gente vê em livros, por exemplo, livros de matemática aplicada, problema de alto valor, né, ele fica dessa forma. Mas essa propriedade eu acho muito legal, de que você consegue representar simplesmente se você fizer uma projeção do seu tensor nos seus eixos principais, é a mesma coisa, só o que vai sobrar realmente é a mesma coisa você ter só os tensores principais, as tensões principais, né, naquela direção ali, ou os componentes dos seus autovalores representam isso, representam essa projeção nos seus eixos principais, beleza? Fiquem com esse recado aí, no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre invariantes, vai ficar bem legal, porque a gente começou a entrar um pouquinho numa parte mais profunda de matemática.